bom dia a todos. O meu nome é Ana Gonçalves, sou da Agência Nacional de Inovação. Eu serei aqui a moderadora desta sessão, que se intitula Investigação, Inovação Pedagógica e Redes de Cooperação Internacional nos Politécnicos. Connosco temos um painel de luxo. Infelizmente o professor Carlos Mata não vai poder integrar a sessão, mas vamos desde já começar com João Vilaça, do Instituto Politécnico do Cabo e AVE. Olá, bom dia. Bom dia. Meu nome é então João Vilaça, portanto eu venho do IPCA Barcelos e vou apresentar aqui alguns dos projetos de investigação aplicada que nós estamos a desenvolver e que tiveram já algum avanço do ponto de vista de aplicação concreta na realidade empresarial. Antes, vou falar-vos um bocadinho do centro de investigação que deu origem a estes projetos. Portanto, o Centro de Investigação é o Centro de Investigação em Inteligência Artificial Aplicada, onde nós temos um conjunto de investigadores da área dos sistemas inteligentes, também da robótica, da eletrónica, portanto, que combinam uma abordagem multidisciplinar naquilo que é a proposta de projetos que promovemos e desenvolvemos no centro. Assim, a nossa visão passa muito pela aplicação de técnicas de machine learning, técnicas de gamificação e também na procura de interfaces naturais e de desenvolvimento com o utilizador para conseguirmos criar agentes inteligentes mais ou menos autónomos, portanto, com ou sem colaboração do utilizador final. Portanto, estamos organizados em 3 linhas de investigação principal, portanto, sistemas inteligentes, a colaboração, inteligência artificial, humano e também a robótica. E vertemos estas 3 linhas de investigação principais para aquilo que são áreas de intervenção, como a saúde, a indústria, o ambiente e a segurança. Relativamente àquilo que é a indústria, portanto, nós acreditamos num conceito personalizado de saúde e acreditamos também num conceito de integração de sistemas autónomos, mas de uma forma que permita, de alguma forma, a sua integração gradual, com processos colaborativos. E trabalhamos naquilo que é o desenvolvimento, essencialmente, de salas cirúrgicas que possam ser mais automatizadas e inteligentes. Naquilo que é a indústria, nós procuramos os conceitos de gamificação que estamos a desenvolver. Temos um curso de Engenharia e Desenvolvimento de Jogos Digitais, onde vamos ver muita dessa informação, para sistemas e agentes que possam, de alguma forma, ajudar naquilo que são os processos de manutenção preventiva, com sistemas de realidade virtual e realidade aumentada. Relativamente àquilo que é o ambiente e a segurança, portanto, nós trabalhamos essencialmente com robôs autónomos, portanto, com drones que monitorizam sistemas e processos ambientais para a detecção de situações e contextos de risco, nomeadamente incêndios. Eu agora passarei a apresentar alguns dos projetos que nós desenvolvemos com maior impacto e procurarei também explicar aquilo que é o problema que existia e como é que nós abordamos uma solução tecnológica para a sua solução. Este projeto, o KidneyNav, portanto, tem como objetivo tratar ou, de alguma forma, intervir naquilo que é uma das patologias mais comuns, que é conhecida por pedra nos rins, que afeta 10% da população mundial. Portanto, atualmente a pedra nos rins e a sua remoção cirúrgica envolve 3 tipos de procedimento: cirurgia aberta, nefroliptomia percutânea, que é uma agulha que é colocada desde a periferia da pele até ao rim, e depois também outra técnica que é as ondas de choque. A técnica mais promissora acaba por ser a nefrolitomia percutânea, no entanto é de difícil execução. E porquê? Ela consiste na colocação de uma espécie de uretrorrenoscópio que é colocado pela uretra até ao rim, depois é feito um estudo, é colocado um líquido contrastante a partir desse canal que foi estabelecido e depois com raio-x é gerada uma imagem bidimensional a partir da qual o cirurgião terá que se guiar para conseguir atingir o alvo anatómico, neste caso o rim. Só que a imagem é bidimensional e muitas vezes o
o cirurgião pensa que está no sítio correto, mas quando muda de perspectiva, a perspectiva é outra e, portanto, não consegue atingir o objetivo pretendido. Então, depois disto estar estabelecido, o procedimento é relativamente simples e fácil de executar e consiste depois em colocar uma espécie de balão dilatador, onde é colocada uma espécie de barbequim que destrói a pedra é aspirada, portanto, e depois com uma sutura minimamente pequena consegue, de alguma forma, ter alta ao doente quase no dia a seguir. Qual é, então, a grande dificuldade? A dificuldade reside, de facto, em fazer chegar a agulha até ao rim. Portanto, como é que nós resolvemos esta situação? Nós desenvolvemos um sistema, portanto, baseado em sensores eletromagnéticos. Estes sensores funcionam quase como se fosse um GPS, que nós colocamos um desses sensores no interior do rim, portanto, que vai pelo canal de trabalho do uretrorrenoscópio, e depois a agulha, incorporamos a agulha também com um sensor do mesmo tipo. Estes sensores passam então a disponibilizar para o utilizador uma informação tridimensional. E nós passamos a fazer o quê? Criamos uma interface com o utilizador, uma interface natural que permitiu, de alguma forma, estabelecer aqui uma forma visual e simples de atingir o target em segundos. Portanto, nós desenvolvemos vários testes in vitro, em modelo animal e também em humano, onde nós conseguimos, de alguma forma, reduzir do procedimento cirúrgico a necessidade de radiação, portanto, já não é necessário radiação para realizar esta parte do procedimento cirúrgico, e passamos a permitir também que este processo seja executado por pessoas menos experientes. Aqui temos imagens dos testes que realizamos já em humanos, portanto, esta tecnologia, portanto, foi vendida, portanto, no ano passado a uma multinacional alemã, que está neste momento a colocar o produto no mercado, portanto, temos também agora com eles, para os próximos 4 anos, projetos de ID, portanto, que vão também trabalhar na área, na continuação, no fundo, do desenvolvimento deste projeto, mas também naquilo que é a cirurgia robotizada para a laparoscopia, com sistemas inteligentes. Portanto, aqui só título de curiosidade, portanto, a interface é organizada numa espécie de visualização tipo target, para conseguirmos facilmente perceber qual é que a orientação que a agulha deve ter para atingir o rim, e depois temos uma informação também tridimensional para perceber como é que o catéter está colocado em relação à agulha, porque isto é importante, porque o catéter é colocado num dos targets a atingir, deve chegar com uma determinada orientação ao rim. Portanto, estamos isto em mais de 10 pessoas antes de licenciar a tecnologia. Portanto, o sistema permite então eliminar o raio-x como principais características, reduzir o tempo de cirurgia e permitir também a sua utilização por médicos menos experientes, que vai permitir, no fundo, alargar a cirurgia para um conjunto maior de pessoas. Portanto, outro projeto agora de outra área, portanto, com outra aplicação clínica, nós estamos a trabalhar já há alguns anos naquilo que é o desenvolvimento de sistemas para a cardiologia, de intervenção, e desenvolvemos, portanto, a cardiologia porque afeta, de facto, milhões de pessoas em todo o mundo, portanto, e com milhares de mortes, e, portanto, há uma necessidade não só de aplicação de procedimentos que possam, de alguma forma, ser minimamente invasivos e corrigir uma determinada patologia que já possa existir, mas também naquilo que é a avaliação do doente. Portanto, tem que ser feita de forma rigorosa para se perceber a melhor medida de intervenção. Nós criamos uma toolbox que teve a colaboração também da Universidade de Minho, da Universidade de Leiden. Esta toolbox é uma toolbox que permite analisar imagens cardíacas, 2D, 3D e 4D, com múltiplas portanto, opções de aplicação. É uma toolbox de tracking que segue os movimentos destas estruturas. E depois desenvolvemos esta toolbox, validamos isto para um conjunto de imagens, de ultrassom, ressonância magnética e, portanto, recentemente licenciamos esta tecnologia para uma empresa sueca, a Medvisio, que está a utilizar a tecnologia para o estudo local daquilo que é portanto, a patologia que acontece no ventrículo. Portanto, quando há uma lesão, portanto, essa lesão
constitui uma diminuição da função do ventrículo, e aquilo que vai acontecer é que nós conseguimos estudar qual é que é essa deformação e, ao mesmo tempo, percebemos localmente em que zona é que de facto está essa patologia. Outra aplicação que estamos neste momento a licenciar, também com uma empresa multinacional, é esta, portanto, é aplicada no fundo a mesma técnica àquilo que é o apêndice. Portanto, o apêndice é uma estrutura do coração que, por vezes, começa a criar problemas, portanto, começa a formar coágulos, então é necessário fechar o apêndice com stent, que tem que ser medido e aplicado em função daquilo que é a anatomia do doente. Nós desenvolvemos um software que pega imagens de ecografia e, a partir das imagens de ecografia, nós somos capazes de gerar qual é o dispositivo mais adequado a aplicar a cada doente. Outro projeto que temos agora, e portanto lançamos também, estamos a lançar uma startup para esta área, portanto é o Laser Navi, que é um projeto que tem como objetivo principal o tratamento de lesões vasculares. As lesões vasculares, portanto, resultam daquilo que é uma má capacidade de bombear o sangue por aquilo que são as varizes, portanto afeta cerca de 50% da população mundial e, portanto, pode causar algum tipo de transtornos quando a patologia começa a agravar-se. E, portanto, existe algumas formas de tratar a patologia, uma delas é através de procedimentos laser. Estes procedimentos laser permitem, no fundo, queimar e destruir o vaso, e a partir daí o vaso vai se dissolver pelos tecidos. Contudo, esta técnica, para ser aplicada, obriga um conjunto de passos. Há um estudo do doente, portanto, o planeamento, onde são analisadas as lesões e verificadas quais aquelas que devem ser tratadas e de que forma devem ser tratadas. Depois, pronto, é feito o respectivo procedimento com laser e, a partir daí, depois é feito um acompanhamento do doente. São feitas várias sessões ao longo do tempo para se conseguir ter um tratamento eficaz destas patologias. Portanto, os lasers têm evoluído drasticamente. Aquilo que acontece é que o uso do laser tem sido um bocado questionado porque não é fácil. Portanto, nós temos que garantir a distância de tratamento, a perpendicularidade àquilo que é a pele e, portanto, todo o assessment daquilo que é o doente é feito de uma forma não quantitativa, mas qualitativa. Nesse sentido, nós propusemos uma solução, portanto, uma solução robótica com visão artificial e sistemas de inteligência artificial que consegue, de alguma forma, incorporar naquilo que é a ferramenta que desenvolvemos para o robô, um sistema capaz de identificar as lesões vasculares, identificar também aquelas que devem ser tratadas e conseguimos igualmente, no fundo, medir cada milímetro de tratamento que conseguimos tratar. Portanto, esta é a interface que o utilizador tem ao seu dispor, consegue colocar o robô na zona de interesse, a partir daí o robô, através dos seus sistemas de visão artificial, conseguem que fundem diferentes comprimentos de onda de imagem, consegue, no fundo, gerar um mapa de veias a tratar. Também, depois, a partir desse momento, o médico pode dizer e indicar quais as lesões a tratar e, a partir daí, o robô consegue deslocar-se para essa região e, no fundo, de uma forma colaborativa, vai permitir levar, no fundo, ou guiar o médico ao longo da veia para um tratamento preciso e sem, no fundo, o overlap que existe sempre, que o médico aplica isto de forma manual, principalmente quando está a trabalhar 8 horas por dia a assegurar um dispositivo desta natureza. Este projeto foi também ter presente foi um dos finalistas do Cook Innovation Award em 2019, portanto tivemos na Médica em Düsseldorf, foi aqui também que lançamos a base e o ecossistema necessário para criarmos esta plataforma e pensarmos agora numa perspectiva de empresa e, portanto, aqui algumas imagens desse evento. Portanto, este sistema, tal como os anteriores, procura, no fundo, responder a questões similares. Portanto, primeiro, tornar o dispositivo acessível para grande parte dos médicos, portanto, sem ter necessidade de grandes skills e, ao mesmo tempo, melhorar aquilo que é o assessment quantitativo daquilo que é o tratamento realizado pelo doente. Portanto, da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Obrigado.
Todos estes projetos partem de um problema clínico, portanto, isso para nós é importante. Nós temos um grupo de clínicos em Portugal e espalhados também pelo mundo que colaboram connosco e trazem um conjunto de ideias. Nós depois filtramos um bocadinho essas ideias de duas formas. Uma do ponto de vista científico, se temos a capacidade de desenvolver uma solução tecnológica para conseguir responder a essa necessidade, e depois também o impacto que tem do ponto de vista comercial. Portanto, a partir daí nós conseguimos formular aquilo que é o modelo mais adequado para isto. E em paralelo, portanto, aquilo que nós fazemos sempre que avançamos com um projeto destes é estudar aquilo que é o potencial de mercado, o business case que podemos aplicar a isto, e, portanto, e vamos começando a desenhar uma estratégia paralela, não só de investigação, mas também como é que vamos, de alguma forma, levar este projeto para o mercado. E procuramos sempre, no fundo, criar protótipos funcionais, alinhados com as guidelines de desenvolvimento de dispositivos médicos, também temos alguma experiência nesse sentido, que depois estão mais próximos de podermos testar no mercado. Muito obrigada. Bem, obrigada pelo... Sim. Estava a roubar-lhe as palmas. Obrigada pelos bons exemplos de investigação e desenvolvimento tecnológico aplicado. Agora, para nos falar sobre inovação formativa, chamo Luís Paes. Conhece a sua... Será esta PDF? Isso. Obrigado. Eu estou a ver, mas aqui não. Não sei se é preciso mudar alguma coisa. Deve-se fazer aqui uma... Só está a transmitir para aqui. É para pôr ali? Sim. Ok, era só para saber se já estava. Dá só o ok. Ok. Bom, muito bom dia a todos. O meu nome é Luís Paes, sou vice-presidente do Politécnico de Bragança e, obviamente, é um gosto estar aqui nesta sessão que, de alguma forma, apresenta o que é que os Institutos Politécnicos de Bragança têm feito. É um pouco uma sessão heterogénea e isso penso que também é bom, e ouvimos aqui o nosso colega falar muito de investigação aplicada. A minha apresentação vai num outro sentido, apesar deles claramente se tocarem, e que tem a ver com as questões de inovação pedagógica e como nós as consideramos. Era suposto ser só PowerPoint. O rapaz tinha falado em carregar aqui no Windows e mais não sei onde para transmitir. Isto está em PDF. PDF. Já. Deixa eu ver, não tem modo apresentação. Tem. Cadê? Sem de
Ela está assim um bocadinho de lado, mas penso que vamos conseguir. Estava eu a dizer então que íamos falar um pouco sobre o que entendemos por inovação formativa. E obviamente isso é um mundo e muitos projetos têm sido desenvolvidos, não só nos politécnicos, mas um pouco em todas as instituições de ensino superior, nomeadamente em novas metodologias de ensino e de cooperação. Aquilo que eu venho transmitir não é do ponto de vista tão técnico, mas mais do ponto de vista de missão e de visão, e para que é que nós queremos estas questões de que lhe chamamos de inovação formativa. Co-criar inovação é o nosso lema no Instituto Politécnico de Bragança para o tempo que percorremos, e isso de facto tem a ver um pouco com a temática que eu estou a falar. E, se quisermos, num único parágrafo, nós entendemos como uma instituição de ensino superior focada na investigação aplicada, em ambientes de ensino e aprendizagem inovadores e suportada numa comunidade académica que é internacional, que é multicultural e multinacional, e sendo ao mesmo tempo um forte agente ativo de desenvolvimento regional. Para nós é essencial, já que somos o Politécnico de Bragança e representamos uma região para a qual nós temos uma missão a desenvolver. Falar da questão de co-criação é uma ideia já antiga, que nós pensamos que não é fácil de implementar e que, no fundo, é juntar os três mundos que é comum encontrar numa instituição de ensino superior, que é as questões do ensino, as questões da investigação e as questões da cooperação com o meio exterior ou da prática profissional, se quisermos. Por vezes é fácil encontrar relações bilaterais entre estes dois mundos, mas não é muito fácil de construir relação em que estão os três ao mesmo tempo. Falar, por exemplo, juntar a prática profissional com o ensino, estamos tradicionalmente habituados a organizar estágios e instâncias dos alunos nas empresas. Juntar a investigação com as empresas, estamos habituadas, conforme e bem o colega nos mostrou muitos bons exemplos de fazer investigação aplicada com essas empresas, mas juntar os três, e isto levanta-nos alguns desafios, nomeadamente como é que a investigação pode também contribuir para a formação e como é que o mundo exterior pode também contribuir para a formação. E é isso que nós temos tentado construir. E temos tentado construir, e aí é que reside o grande desafio, de uma forma geral em toda a instituição. Como é que nós juntamos estes três mundos, não como um projeto piloto, não como um ponto específico de uma disciplina, mas como uma cultura dentro da instituição. E, portanto, olhando para o Politécnico de Bragança, significa abarcar praticamente 10 mil estudantes, que é a nossa atual dimensão, se contarmos com os alunos em mobilidade que recebemos, dos quais 36% são internacionais, juntar em termos de ETIs 450 docentes, estendê-los, todas estas questões, a todo o tipo de formação e não apenas a um ciclo específico ou o topo da nossa formação, e portanto estamos a falar de todas as nossas licenciaturas, dos mestrados e também dos cursos profissionais, como é que englobamos esta cultura também nesses cursos. Juntar toda a parte de investigação, e o Politécnico de Bragança tem tido ultimamente muitos bons resultados nesta matéria, com várias unidades acreditadas e bem avaliadas pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e apesar de não concedermos ainda o grau de doutor, no fundo é uma cultura perfeitamente diária, a questão também de orientação de alunos de doutoramento e de pós-doc, e juntar também todo o mundo exterior e fazer aqui um processo de co-criação com todos, e chama a atenção que neste processo de co-criação não estamos a falar apenas em indústria, não estamos a falar apenas em empresas, também estamos a falar em indústria e empresas, mas estamos de uma forma muito mais genérica a falar de uma cooperação com todo o que é exterior à nossa instituição, desde as instituições governativas a não governativas, desde a indústria à cultura, tudo isso faz parte desta cultura de inovação formativa. Tudo isto juntando estes três mundos, e isto é a capa de um livro de um guru do coaching, que é o Michael Stanier, que escreveu um livro muito pequenino que é Do More Great Work,
Ele, no fundo, diz que tudo o que fazemos, desde o ponto de vista individual até o ponto de vista empresarial, se pode classificar em 3 grupos, que é bad work, good work e great work. Geralmente, o good work é muito bom, não é? É good work, e é necessário para uma instituição, mas geralmente também provoca rotinas de estarmos sempre a fazer aquilo que estamos habituados a fazer e paramos pouco para pensar aquilo que tem, de facto, um impacto enorme. E, portanto, toda esta questão, para nós, do ponto de vista da missão e da visão da nossa instituição, para a inovação formativa, é de facto pensarmos que ele possa ser uma ferramenta de termos um impacto muito maior e muito mais efetivo, onde nos enquadramos, seja no aspecto regional, seja em regiões de maior dimensão. O que é que temos feito? Começámos por definir alguns módulos inovadores e desafios societais, onde a principal característica é que tentávamos ter presentes todos aqueles 3 mundos e não eles em separado, não é? E, portanto, criámos módulos dirigidos a estudantes, onde de alguma forma estivessem presentes o mundo exterior e também os nossos investigadores. Começámos já há cerca de 4, 5 anos com uma entidade estrangeira que veio da Finlândia, que é os projetos DEMLA. Os projetos DEMLA têm naquilo tudo que eu disse, mesmo não seja um projeto de grande dimensão, mas tem tudo na sua essência, tudo o que eu acabei de dizer atrás, ou seja, são pequenos projetos que juntam alunos de diferentes áreas disciplinares, onde o problema colocado tem que ser colocado obrigatoriamente por uma empresa, seja ela uma indústria, seja ela uma organização, e onde se espera que a um determinado ponto da sua execução também a parte da investigação e da investigação aplicada também possa dar o seu contributo, não é? E, portanto, nós começámos com esse projeto, que envolveu também a formação de professores, e este é um projeto que agora tem ganho dimensão, nomeadamente porque temos todos os politécnicos juntos numa rede de aplicação desta tipologia a nível nacional, e depois também tentámos inovar, criando nós próprios novos modos inovadores, desde questões de inovação baseada em desafios muito ligadas às nossas unidades de investigação, até questões ligadas ao empreendedorismo, até módulos que tentam dar resposta a desafios societais, nomeadamente desde, por exemplo, o envelhecimento saudável até estudar Graça Morais, que é tipicamente um módulo ligado, obviamente, à cultura, e até módulos que foram desenvolvidos com empresas, que são os 2 do lado direito, que são, neste momento, lecionados pelas próprias empresas para os nossos estudantes. Portanto, tudo isto representam formas de novas ofertas para os nossos estudantes, onde simultaneamente temos o mundo exterior e a parte da investigação aplicada. Um ponto fundamental é este que defino aqui neste slide, em que geralmente o nosso posicionamento face à execução destes módulos e destes modelos, muitas vezes encontramos várias instituições a tentá-lo fazer, mas fazem-no de uma forma extracurricular, ou seja, os alunos, se quiserem, podem efetuar isto para além da sua formação. Nós entendemos que o impacto nessas condições é muito pequeno, porque obviamente os alunos têm as suas agendas, não é? Tal como os professores também têm as suas agendas, e a experiência e as conclusões que nós chegamos é que, se entendemos que um determinado projeto como este é fundamental para a instituição, então ele tem que estar dentro daquilo que é o projeto educativo de toda a instituição e dos estudantes. E, portanto, nós decidimos acreditar todos estes módulos e, portanto, temos uma decisão estratégica dentro da instituição em que permitimos não apenas estes módulos, pode ser também outra tipologia de disciplinas que complementam a formação dos alunos, mas os alunos têm direito a até 10% do seu plano de estudos de creditar
com base nestes módulos. Ou seja, estes módulos estão incluídos na própria formação de estudantes e não representam um esforço adicional por cima da formação de estudantes, que nós sabemos por experiência própria que, se o fizéssemos, a dimensão que nós atingiríamos seria, obviamente, muito menor daquela que procuramos atingir desta forma. Mas pretendemos evoluir para um ponto ainda mais flexível e abrangente, que é pegar em todos os nossos planos de estudos de licenciatura e de mestrado e de cursos de especialização tecnológica, de cursos profissionais, de forma a que 10% ou aproximadamente 10% do seu plano não está definido e que seja definido, pode não ser exclusivamente, mas com um grande enfoque e promoção nesta tipologia de projetos. Ou seja, isto passa a ser parte integrante da própria formação dos estudantes, de todos os níveis de ensino, e isso significa que, ao ser obrigatório, digamos assim, ao termos um espaço para ele ocorrer, significa que, obviamente, toda a instituição vai se esforçar por dar oportunidades cada vez em maior dimensão para isso ocorrer. Também temos 2 mestrados que pretendem, de alguma forma, também inovar nessa matéria, nomeadamente o último, a inovação de processos e produtos, em que substituímos o ensino tradicional por um acompanhamento muito ligado ao coaching, digamos assim, e onde os estudantes procuram ou criar uma empresa própria ou resolver um problema real de uma empresa, e, portanto, isto é outra abordagem possível naquilo que tentamos fazer. Em jeito de conclusão, eu fui buscar um programa de avaliação que muitos provavelmente dos presentes conhecem, e há cá as tantas passaram também por ele nas suas instituições, e que foi o processo de avaliação institucional da EUA, e aquilo eram as 4 perguntas centrais de todo o seu processo de avaliação. Isto, o Politécnico de Bragança seguiu em 2007 e foi uma pergunta que me acompanhou durante toda a parte da gestão no Politécnico e que, no fundo, é como é que a instituição muda de forma a melhorar, não é? E, portanto, é este o desafio. Fazer isto parece simples, mas não é. Quando o perspectivamos numa dimensão institucional, e, portanto, temos aqui desafios ao implementar estas tipologias de ensino, de impacto e de aceitação institucional dessa mudança dentro de uma instituição. Uma coisa é fazer isto num curso, uma coisa é fazer isto numa disciplina, outra coisa é fazer isto em termos de toda a instituição. E, portanto, como eu referi, questões centrais de aceitação e promoção do reconhecimento através da acreditação, ou melhor ainda, da modernização e flexibilização curricular para incluir toda esta tipologia de iniciativas. Eu tenho ali a referência à 3Es, só como parênteses, mas para vos referir que muitos dos nossos cursos já fizeram estas alterações e penso que não houve uma única comissão da A3Es que achasse mal, todos acharam bem por princípio e deram-nos os parabéns destas alterações curriculares. E, obviamente, isto levanta desafios importantes, de uma forma muito sintética e muito simples, mas que é tentarmos fazer coisas que não estamos assim tão habituados. Nós, por norma, somos muito tradicionais, por exemplo, quando fazemos a investigação, mesmo quando ela é feita de forma aplicada. Portanto, nós estamos a tentar que, de alguma forma, os nossos centros de investigação também contribuam diretamente para a parte formativa dos nossos alunos, desde os QTESPs até aos mestrados. Os mestrados é tradicional, mas toda a questão de envolver os alunos dos QTESPs e das licenciaturas nisso, e também naquilo que é o nosso relacionamento com o exterior, e que são 2 desafios que também são muito atuais. Por um lado, é como fazer a formação de ativos, não é? De uma forma que claramente não pode ser feita da mesma forma que fazemos de um aluno corrente. E outro desafio também muito interessante é como é que o mundo exterior pode também contribuir para a formação dos nossos estudantes. Um ponto final também para as questões das escalas. Eu referi, e é verdade, que todo este nosso desafio surgiu com o intuito de sermos ainda mais eficientes e termos um impacto ainda maior na região.
Nós sabemos perfeitamente que o Politécnico de Bragança é essencial para a região de Bragança e que nós somos, de facto, um motor de desenvolvimento daquela região. Portanto, todas estas questões de inovação formativa foram desenhadas e estão a ser promovidas de forma a conseguirmos fazer isto de uma forma cada vez mais eficiente. É evidente que isto tem um impacto que não tem que ser apenas regional e podemos, obviamente, pensar, e temos já alguns casos, de um impacto nacional e mesmo de um impacto internacional. Muitas vezes saltamos do regional diretamente para o internacional e isso tem acontecido muito neste projeto, porque, nomeadamente, nós já estamos a fazer todo este tipologia de novas metodologias de ensino e aprendizagem em cooperação com instituições estrangeiras, não é? De forma a utilizar simbiose e utilizar alunos. Agora, infelizmente ou felizmente, com a questão do vírus, habituámos a utilizar muito a videoconferência e tentamos utilizar também a videoconferência para juntar alunos sediados em diferentes locais, em diferentes países, e isso obviamente permite-nos ter uma coisa internacional muito mais rica. Pronto, era isto a minha mensagem, e deixar ali o do more great work, porque de facto isso representa, e muitas vezes as instituições têm que pensar naquilo que de facto é o real impacto daquilo que fazem e como são capazes de ser cada vez mais eficientes ao fazê-lo, e isso representa que nos temos que, tempos a tempos, nos desafiar a nós próprios. Muito obrigado. Bom, a questão que coloca é obviamente um desafio, não é? E nós como Politécnico de Bragança, posso lhe dizer que estamos atentos a todos, não é? E às tantas justifica-se porquê, não é? Ou seja, a questão dos rankings tradicionais também, obviamente, nós sabemos que são importantes, não é? Porque, no fundo, a questão do ranking é importante porque as pessoas dão valor aos rankings, não é? Se não dessem valor aos rankings, os rankings deixavam de ser importantes, não é? O que acontece é que, na minha perspectiva, avaliar ciência, digamos assim, de uma forma geral, é um dado, podemos criticar, e obviamente que há quem coloque e façam grandes discussões acerca de como é que devemos, no fundo, medir o impacto da ciência, mas bem ou mal ele existe e está consolidado, não é? Nomeadamente em termos das produções, das citações, das patentes, etc. Não é? Ranquear ou classificar esta tipologia de atuações já não é tão comum, não é?
Mas tem-se feito, ou seja, há vários projetos, você referiu um, há um outro que nós também participamos, que são as universidades de impacto, de real impacto mundial, em várias áreas, e portanto tem-se tentado seguir um pouco nesse sentido, que eu acho que é inevitável, apesar de também não devemos ficar reféns apenas disso, não é? Portanto, há muitos indicadores que a própria instituição pode recolher e que obviamente representa uma validação e um acompanhamento e uma monitorização daquilo que está a fazer, nomeadamente ouvir os stakeholders, não é? E ver e medir ela própria o impacto que vai estar. Não é? Mas essa questão que está a levantar, no fundo, no futuro e até no presente, de haver um pouco também rankings neste sentido, eu acho que isso também é um caminho que vamos percorrer naturalmente e que acho que já existem alguns casos disso, não tão clássicos como os da investigação, mas eu penso que também será natural que eles aconteçam. Bem, está lançado um assunto para a hora do almoço. Eu chamava para nos falar sobre o processo de internacionalização o professor José Carlos Quadrado. Não sei se está connosco. Não. Então, chamaria a oradora seguinte, Ana Sargente, para nos falar sobre a ligação às empresas e empreendedorismo por parte do Instituto Politécnico de Leiria. Obrigada. Tenho que tirar este. Aqui na pasta. Está aqui, não é? Este. Sim, isso. Agora é questão de nós estar a mostrar ali. Já está. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite ao Politécnico de Leiria, aqui nesta sessão organizada pela ANI, e que tenho o prazer de partilhar com muitos outros politécnicos que estão aqui presentes e que eu estou a ver e já pude falar com alguns dos colegas. A minha apresentação vai muito na linha daquilo que o Luís Pais acabou de apresentar, mas mais focado nesta transferência de tecnologia e conhecimento na relação com as empresas e não só, mas sobretudo foquei-me, porque era essa a temática, na relação com as empresas. Já agora o meu nome é Ana Sargente, eu sou neste momento vice-presidente do Politécnico de Leiria, precisamente para a área da partilha e valorização de conhecimento. Este título que eu escolhi não é por acaso, é porque é o nosso mote do Politécnico de Leiria, o conhecimento ao serviço da sociedade, e porque realmente acreditamos e colocamos em prática este slogan, se quiserem. Muito rapidamente, para não vos tomar muito tempo, estes são os pontos que eu irei focar. Primeiro, o ecossistema regional de inovação, num contexto, numa abordagem de Quadruple Helix. Aqui vou falar sobretudo no quem são os atores que compõem o nosso ecossistema regional de inovação, mas depois falar no como, não é? Quais são os mecanismos de colaboração com as empresas e com outras organizações, dando alguns exemplos e indicadores. E, por fim, um bocadinho de reflexão sobre aquilo que é o que eu acho que são os fatores de sucesso e também alguns desafios que temos que ultrapassar. Esta imagem não é a imagem típica da hélice quádrupla, é uma imagem institucional que nós, enfim, desenvolvemos para ilustrar os principais atores do nosso ecossistema regional de inovação. O Politécnico de Leiria, para quem não conhece muito bem, é uma instituição de ensino superior pública, atualmente com mais de 13 mil estudantes, 5 escolas superiores, 15 unidades de investigação, todas avaliadas positivamente pela FCT, 2 infraestruturas científicas que estão localizadas fora dos nossos campi, ou seja, aqui já começa um dos mecanismos de interação com as empresas. Nós temos um dos centros de investigação, o Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto, que é um dos nossos mais bem classificados, com classificação de excelente, que está localizado na zona industrial da Marinha Grande, portanto, paredes meias com as empresas de moldes, de plásticos, de tooling, etc. E o outro, também com classificação de excelente, o MAR, é um dos polos do centro ao nível nacional, está localizado em Peniche, junto à Doca Pesca, portanto, toda a sua vocação é voltada para os recursos marítimos e, portanto, também está fora dos nossos campos em estreita ligação com as empresas. Depois temos aquilo que é comum a todas as instituições de ensino superior, 130 laboratórios, um parque de ciência e tecnologia, um centro de transferência de conhecimento que está incluído na nossa sede,
O Politécnico de Leiria assume a vice-presidência estatutariamente da Associação Empresarial NERLEI, a Associação Empresarial da região de Leiria, e, portanto, isto também lhe confere uma grande proximidade com as empresas da região. Temos 3 incubadoras na empresa, ou melhor, somos associados, juntamente com outras empresas e organizações, de 3 incubadoras, um centro de ciência viva, uma business school, por aí fora. Não vou detalhar toda a figura, mas só para perceberem que assumimos aqui um papel central e o que eu acho que é, já me estou a adiantar um bocadinho na agenda, mas o que eu acho que é um dos fatores de sucesso primordial é a relação de proximidade e de confiança e de fácil acesso que existe entre todos estes atores. À distância de um telefonema, de uma conversa muito rápida, conseguimos contactar com os representantes de todas estas entidades e, de facto, temos trabalhado de forma muito próxima. E trabalhado como? Quais são os principais mecanismos de colaboração com as empresas e outras organizações, associações não lucrativas, câmaras municipais, comunidades intermunicipais, por aí fora? Primeiro, e o principal, é realmente a execução de projetos de ID mais I, portanto, projetos realizados em colaboração com empresas. Já irei mostrar alguns números para ilustrar isso. Em que o problema, como o João Vilaça dizia na área da medicina, neste caso mais na área da produção industrial, é sobretudo esse o nosso foco, embora também agora estejamos a alargar, digamos, o foco das unidades de investigação, mas Leiria é, como é reconhecido, uma região muito industrializada. Os problemas vêm das empresas e, portanto, as empresas colocam-nos as suas questões e nós tentamos, novamente com a ajuda e com a colaboração dos investigadores que estão nas unidades de investigação, realizar projetos em conjunto com as empresas que têm origem em novos serviços, novos projetos, e novos processos e novos produtos. Depois também de forma diretamente as prestações de serviço, ou seja, nós somos muitas vezes contratados diretamente para desenvolver investigação aplicada e num ambiente, portanto, aqui num processo não competitivo, portanto, somos chamados a colaborar com uma organização e isto também é muito interessante do ponto de vista de interação e de maior conhecimento daquilo que são os problemas reais das empresas e de outras organizações. Depois, os estágios e os empregos diplomados. Todos os anos colocamos mais de 3.000 estudantes em estágios e, portanto, fazemos a supervisão destes estágios com os nossos professores que regularmente vão às empresas. Isto também acaba por ser um mecanismo importante. Como já referi, o facto de termos as infraestruturas de ID localizadas junto às empresas, alguns protocolos específicos de colaboração com determinadas empresas e dos quais irei ilustrar com um exemplo mais à frente. A formação, as academias que temos, por exemplo, as academias Siemens ou a formação Bright Start, que é um programa em conjunto com a Deloitte, que também tenho ilustrado mais à frente. E, finalmente, toda a nossa atividade de promoção do empreendedorismo, quer um empreendedorismo de base académica, começando pelos nossos estudantes de primeiro ciclo, quer junto dos nossos investigadores, também dando suporte à criação de spin-offs baseadas no conhecimento. Alguns números para ilustrar aquilo que acabei de dizer. Ao nível de projetos, desde 2008 tivemos 98 projetos aprovados envolvendo empresas, com um orçamento total de 170 milhões de euros, dos quais 145 milhões de euros para os nossos parceiros empresariais. Portanto, nós aqui entramos com a componente de investigação aplicada, mas a maior parte do orçamento tem sido para as empresas e outras organizações que são quem submete estas candidaturas. De acordo com um estudo recente acerca dos projetos em copromoção, nós somos a 7ª entidade de ID em termos de volume de projetos em copromoção e o primeiro Politécnico, e isto é muito graças também à dinâmica empresarial em que estamos inseridos. E, portanto, como já disse, estamos numa região muito dinâmica do ponto de vista industrial e de capacidade competitiva ao nível global, e essa capacidade advém também da procura constante por inovação, porque estas empresas só se conseguem manter competitivas no mercado global se estiverem constantemente a inovar, e é aí que nós entramos. As prestações de serviço, 433 nos últimos 5 anos, envolvendo cerca de 4 milhões de euros de receita, e temos mais de 300 registros de propriedade industrial, incluindo 41 patentes, das quais 7 são internacionais e das quais 6 em cotitularidade com empresas.
Aqui temos um bocadinho ilustrado o ecossistema de empreendedorismo, ou seja, de facto somos associadas a estas 3 incubadoras / aceleradoras, a Startup Leiria, que é aquela que tem mais história, tem mais anos, começou por ser IDD e recentemente fizemos, ou ajudámos a fazer uma fusão entre 2 entidades que tinham aqui um papel similar e, portanto, que quisemos criar massa crítica e estas 2 entidades fundiram-se e criámos a Startup Leiria. O Óbidos Parque, situado no Parque Tecnológico de Óbidos, e a Open, situada na Zona Industrial da Marinha Grande. À conta do nosso trabalho colaborativo com estas entidades, tivemos nos últimos anos a criação de 37 empresas spin-off e startups no ecossistema, com origem no Politécnico de Leiria. Há pouco falava-vos dos protocolos específicos e eu não posso deixar de referir este, que é carinhoso para nós, ou tem aqui um aspecto muito afetivo, porque já é um protocolo antigo e que tem surtido efeitos muito interessantes. O protocolo Politécnico de Leiria mais Indústria, que nós assinámos conjuntamente com a Associação Empresarial de Leiria, a NERLEI, e com a Cefamol, a Associação Nacional da Indústria dos Moldes, e que envolve várias dimensões de atuação com as empresas que aderem a este protocolo, desde logo a realização de experiências de imersão empresarial, mas também um apoio em termos de responsabilidade social por parte das empresas, que todos os anos escolhem, ou nós escolhemos, selecionamos de acordo com os critérios que estão definidos no regulamento, os melhores estudantes, e as empresas dizem, por exemplo, eu quero conceder 3 bolsas de estudo aos melhores estudantes do 2º ano de Engenharia Informática. E nós fazemos a seleção, de acordo com os critérios que estão no regulamento, as empresas concedem as bolsas de estudo num valor que é aproximadamente igual ao da propina e depois gera-se aqui um processo quase de apadrinhamento e os estudantes vão fazer experiências de imersão empresarial nessa empresa. Temos também, a par com isto, aulas abertas, em que convidamos as pessoas destas empresas a participar nas nossas aulas, visitas de estudo, etc. E este gráfico mostra a evolução do Mais Indústria ao longo dos anos, desde em 2013 que foi assinado. Claro, no ano anterior, no ano que acaba agora, tivemos um ligeiro decréscimo, também tivemos aqui alguma hesitação se íamos ou não, neste contexto de crise, solicitar novamente esta colaboração às empresas. Decidimos avançar e, com alguma surpresa, é verdade, descemos no número de bolsas, mas não tanto como esperaríamos e ainda assim tivemos 33 bolsas para os nossos estudantes oferecidas por 23 empresas, o que é, digamos, de louvar, tendo em conta digamos, a circunstância e a conjuntura difícil que as empresas atualmente vivem, sobretudo de incerteza quanto ao futuro. Aqui vou referir um projeto que junta os politécnicos todos ao nível nacional e do qual o Luís Paes também já referiu. O projeto chama-se Link Me Up, é um projeto financiado pelo Compet, é liderado pelo Politécnico de Leiria e que envolve, por exemplo, os casos que aplicam a metodologia de Émula, que há pouco foi referida. Nós temos como indicador meta neste objetivo criar 600 ou proporcionar 600 casos de cocriação com empresas e 400 projetos de empreendedorismo, 400 ideias com potencial de ser uma empresa em 3 anos, envolvendo uma rede de 13 politécnicos. Este é, estou certa, um projeto que vai proporcionar uma mudança estrutural e com grande impacto em todo o ensino politécnico em Portugal, pelo menos nestas empresas, nestes politécnicos que estão mais diretamente envolvidos, mas também em toda a rede de ensino politécnico em Portugal. Já foi referido, estes casos de cocriação são desenvolvidos por equipas multidisciplinares, que é um aspecto que eu também considero fundamental. Portanto, todos os problemas sociais, económicos, seja de que natureza forem, são sempre multifacetados e, portanto, o trabalho em equipa com pessoas de outras áreas disciplinares é também uma competência fulcral. E estas equipas têm não só os estudantes, como também os facilitadores, que são os nossos professores, que fazem formação para esse efeito, e empresas. No Politécnico de Leiria tivemos na primeira edição 12 casos de cocriação, com 12 empresas, e já estamos a preparar a próxima edição, que será no próximo semestre. Outro mecanismo muito interessante de colaboração com as empresas é a formação ao longo da vida, e hoje de manhã ouvimos vários intervenientes a falar exatamente nisso, na necessidade do reskilling, do upskilling, e agora nos programas que estão a abrir ao abrigo do PRR, o Impulso Jovem, o Impulso Adulto, nós temos já uma tradição
com alguma história em proporcionar cursos de pós-graduação exatamente com esse objetivo, em colaboração com a Leiria Business School, do qual, mais uma vez, nós não somos a entidade detentora, somos associados juntamente com outras empresas e com associações. E o objetivo é proporcionar cursos de formação avançada e de especialização em várias áreas de formação do Politécnico de Leiria. Muito rapidamente, e estou quase a terminar, podíamos também referir aqui como meio de aproximar às empresas as academias, nas quais funcionam as nossas aulas das engenharias normais, por exemplo, as academias Siemens. O programa Bright Start, que é um programa que começou no Politécnico de Setúbal e que já se estendeu ao Politécnico de Viseu e ao Politécnico de Leiria e que, neste momento, tem em funcionamento um curso técnico superior profissional na área da programação, que é desenvolvido todo em conjunto com a Deloitte, desde o desenvolvimento das unidades curriculares, à própria lecionação, aos projetos que os alunos desenvolvem. Já estão a trabalhar desde o primeiro ano para projetos da Deloitte e, portanto, isto tem sido também um programa muito bem sucedido. E não poderia deixar de referir aquilo que é o nosso grande projeto neste momento, que é a Universidade Europeia, que nós tivemos a felicidade de candidatar e de ser aprovada. Somos líderes de uma universidade europeia que envolve 8 parceiros, o IPCA, que está aqui hoje também representado, em Portugal, mas também na Irlanda, 2 institutos tecnológicos que no mês passado se fundiram e que são hoje uma universidade tecnológica, o AIT e o LIT, a Universidade de Hamk, na Finlândia, a NHL Stenden nos Países Baixos, Vorarlberg na Áustria e Chesney Istvan na Hungria. Portanto, são estes os nossos parceiros e o grande enfoque, porque é que eu trago este assunto aqui? Porque, de facto, o grande enfoque e a linha comum destas entidades é o desenvolvimento de competências de futuro em colaboração com os stakeholders da região, com o objetivo de contribuir altamente para o desenvolvimento das regiões em que estas universidades de ciências aplicadas se inserem. São sempre regiões, em todos os casos, que não são a capital do país, que não são a maior cidade do país, são regiões intermédias, mas em que existe muito este espírito colaborativo entre as várias entidades e, portanto, é isso que nos une. E também aqui temos várias ações, várias atividades previstas que envolvem uma colaboração muito estreita com as empresas. Para finalizar a reflexão final, aquilo que nós achamos que é, digamos, ou que são os fatores de sucesso, primeiro, a confiança e a proximidade entre os diferentes atores do ecossistema de inovação regional. Também, naturalmente, a sorte de estarmos inseridos numa região, a região de Leiria e do Oeste, muito dinâmica, em que 40% do valor acrescentado bruto está na indústria transformadora, está muito acima da média nacional. As exportações representam aqui 31% do PIB, também é muito acima daquilo que é a realidade na média nacional, e a taxa de cobertura das importações pelas exportações é de 134%. Isto apenas para vos dar uma noção de que é, de facto, uma região muito aberta ao mercado global e com necessidade constante de se manter competitiva no mercado internacional. A integração internacional das empresas e do próprio Politécnico de Leiria favorece este espírito inovador. Ainda assim, obviamente, não fazemos tudo bem, há muito caminho a percorrer. Desde logo, é fundamental dar robustez às equipas, às estruturas que fazem o apoio à transferência de tecnologia, os TTOs, os gabinetes de transferência de tecnologia, incluindo não só capacitação, mas mais pessoas. Nós não podemos só querer fazer mais com o mesmo, é sempre a velha questão das omeletes sem ovos ou com poucos ovos. Por muito que juntemos água, chega uma altura que a omelete já não sabe a nada e, portanto, temos mesmo esta necessidade, porque vamos tendo cada vez mais volume. O número de projetos e o número de atividades desta natureza tem crescido muito nos últimos anos no Politécnico de Leiria e, de facto, a nossa estrutura tem sido cada vez mais pequena para aquilo a que nós temos que atender. É também muito importante contribuirmos para tornar a região atrativa e para atrair empresas internacionais estruturantes, com dimensão, com capacidade de tomada de decisão na região e que sirvam como âncora para alargarmos ainda mais estes projetos de inovação com maior impacto e como parceiros para a formação avançada. E, finalmente, a interdisciplinaridade é também um fator crucial para termos maior sucesso nesta transferência e partilha de conhecimento com a sociedade. Era isto que eu queria transmitir. Muito obrigada.
maximizarem o seu sucesso? Bom, eu não diria que faltam aos institutos politécnicos apenas. Eu acho que ao nível nacional e em geral faltam sobretudo instrumentos de capitalização das empresas, das startups. Falta uma cultura de capital de risco mais forte, mais fundos de capital de risco e uma cultura, acho que é sobretudo não só mais dinheiro, mas uma cultura de maior propensão ao apoio a este tipo de negócios, a startups baseadas em ciência e tecnologia, que são, como sabemos, que têm um risco muito grande e inerente à partida. Isto de modo geral. Depois, acho que faltam instrumentos diretos ao financiamento deste tipo de estruturas. E aqui estou a dirigir-me muito diretamente à ANI, porque tenho um pouco esta função, não é? Nós temos a nossa componente de ensino apoiada, enfim, podia ser mais apoiada, claro está, não é? Mas apoiada formalmente através do Orçamento de Estado, não é? Temos a nossa componente de investigação e as nossas unidades de investigação são apoiadas, avaliadas e acompanhadas pela RCT. Esta componente de transferência de tecnologia está aqui um bocadinho no limbo, como eu costumo dizer, acaba por ficar um bocadinho órfã entre ministérios, entre entidades e falta uma robustez maior, instrumentos que financiem as estruturas, o seu funcionamento, porque neste momento e eu trabalho diretamente com esta equipa, que é uma equipa pequenina, não é? Mas que faz o melhor que pode, mas o que nós sentimos diariamente é mesmo falta de gente para colaborar nestes processos, para atender a todos os pedidos que nós recebemos de empresas, de outras entidades e para o funcionamento normal destes processos de transferência de tecnologia. Portanto, não sei se poderá ser um instrumento ou uma política pública de apoio a esta área da transferência de tecnologia para a sociedade. Muito obrigada. Nada. Sem mais demoras, passamos ao orador seguinte, Luís Louros, que nos fala sobre valorização do interior e coesão territorial, representando o Instituto Politécnico de Porto Alegre. Afinal já dá. Foi só começar e estava mesmo à espera que eu começasse. Bem, muito bom dia a todos. Isto já é quase boa tarde, não é? Já estão todos aí à espera para ir almoçar. Vou começar por agradecer o convite que foi dirigido ao Politécnico de Porto Alegre para estarmos aqui neste encontro de ciência, cumprimentar os meus colegas, o João, o Luís, a Ana, que em parte já abordaram uma componente muito alargada do problema. Isto começava mais ou menos assim, começava como o papel do conhecimento no alargamento da base territorial. E porquê? Portanto, vamos falar aqui um bocadinho da questão da valorização do interior e como é que uma pequena infraestrutura, como é o caso do Politécnico de Porto Alegre, estamos a falar de uma instituição de ensino superior que tem cerca de 2.500 estudantes, pode ter um impacto tão significativo do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento territorial, se aplicarmos uma estratégia que seja pró-território, ou seja, que seja a favor do território. Fazendo aqui um enquadramento muito rápido, eu fico sempre triste quando sou o último a falar nestas situações. Porquê? Porque ouço falar, por exemplo, a minha colega Ana Sargento dizer que o problema que tem não são empresas, que estão acima da média, que têm muitas pessoas. Nós, efetivamente, somos exatamente o contrário. Somos a maior região do país, ou seja, representando 1/3 do território nacional, mas apenas 8% da população, ou seja, há muito território, mas pouca gente. E, efetivamente, esse é um dos principais problemas que nós temos a nível regional. Temos uma qualidade ambiental, uma qualidade de vida também acima da média por essa condição, mas que depois acaba por representar um problema muito significativo ao nível daquilo que é o enquadramento. E nós conseguimos verificar isso, vocês só conseguem ver ali um bocadinho da barriga, mas aquilo era uma representação do território nacional, como nós o vemos, e a forma que ele adquire, efetivamente, se estivermos a falar numa lógica de dimensão territorial por população. Ou seja, basicamente vocês conseguem verificar que toda a parte interior praticamente desaparece quando nós pegamos no fator densidade populacional. E isso, efetivamente, é um dos principais problemas que nós temos e que é importante conseguir enquadrar para resolver a situação do desenvolvimento destes territórios ditos de interior ou de baixa densidade. E então, normalmente, quando nós estamos a pensar nestes territórios e no desenvolvimento, nós tendemos sempre a associar aquilo que durante muito tempo foi definido como discriminação positiva, que não resultou, como estratégias de desenvolvimento para as áreas de baixa densidade. Já tivemos 2 ou 3 grupos de missão
que também não resultaram muito bem, deixem-me dizer-vos, que definiram muitas medidas. O último que eu me recordo definia 164 medidas diferentes para a valorização do interior. E o que é um facto é que essas medidas não são focadas no território. Eu não digo que não será importante, e só para focar 2 exemplos de medida, valorizar o setor das carnes em Moimenta da Beira ou tornar o Guadiana navegável até Mértola, seguramente que são importantes, mas não são essas abordagens, eu diria micro, que vão ter um impacto naquilo que é a dinamização territorial. E então a nossa estratégia passou um bocadinho por olhar para aquilo que é a estratégia regional de especialização inteligente. Porquê? Porque tem um papel crucial no desenvolvimento do território, não só porque é a partir dela e através do alinhamento com esta estratégia que vem a maior parte dos fundos comunitários, ou seja, que nós podemos propor desenvolvimento financiado, mas também porque esses domínios temáticos, independentemente de nós concordarmos mais ou menos com eles, são aqueles que foram definidos do ponto de vista estratégico para o desenvolvimento da região. E nós, enquanto instituição de ensino superior, o nosso papel é tentarmos alinhar aquilo que é, por um lado, a nossa investigação, a nossa inovação e a formação com esses objetivos de desenvolvimento. Para quê? Para que possamos, numa primeira fase, potenciar a transferência de tecnologia e, numa segunda fase, esta bem mais difícil, alavancar aquilo que é a capacidade de fixação de talento e criação de emprego. E quando nós pensamos nisto, nós, do ponto de vista regional, temos o quê? Temos, do ponto de vista da investigação e inovação, 3 vetores que são muito importantes. O primeiro, a região Alentejo foi uma das primeiras a abraçar o desafio da circularidade da economia, criando um fórum para a economia circular e um laboratório circular situados com base territorial. Então a nossa lógica foi o quê? Foi tentar verificar se existia investigação e conhecimento desenvolvido até ao momento que permitisse potenciar esta alavancagem do território enquanto região circular. E obviamente que isto tem que ser sempre feito, tendo em conta aquela que é a nossa missão, cruzando a investigação aplicada ao setor empresarial com a questão da educação e formação com impacto regional. Ou seja, nós não conseguimos desenvolver indústrias e empresas sem termos os recursos humanos devidamente qualificados para esse desenvolvimento. E esse foi um dos primeiros problemas com os quais nós nos deparamos. Porquê? Porque nós, ao nível daquilo que é a população com ensino superior, quando estamos a falar na média nacional, estamos a rondar os 34%, 35%. Quando passamos para a região Alentejo como um todo, vamos para 22%, e somos para a região onde o Politécnico de Porto Alegre está situado, o Alto Alentejo, ficamos nos 19,4%. E obviamente que isto é um bocadinho um problema que nós identificámos como planeamento de rabo na boca, como as pescadinhas. Porquê? Não há porque não se faz porque não há. E andamos sempre aqui a correr atrás do prejuízo. E se nós olharmos para aquilo que são as metas, e eu relembro que as metas são nacionais, nós queremos, de acordo com aquilo que são as metas da União Europeia e da OCDE para 2030, que em 2030 60% dos jovens com 20 anos estejam no ensino superior e que 50% da população com entre 30 e 34 anos tenha um diploma de formação superior. E obviamente que isto coloca a região Alentejo num desafio ainda maior do que aquele que temos que abraçar a nível nacional, porque estamos muito mais distantes da meta. E é aí que nós entendemos que é preciso formar pessoas, é preciso desenvolver conhecimento, mas é também preciso conseguir fixar essas pessoas. E para fixar essas pessoas, nada melhor do que transformar investigação em inovação, inovação em conhecimento através de transferência de tecnologia, mas também que essa inovação seja feita em setores estratégicos, setores que possam efetivamente alavancar a dinâmica territorial. E eu dou aqui um exemplo muito prático. Nós atualmente temos o principal cluster a nível nacional, do ponto de vista aeronáutico, está situado na região Alentejo. E se nós há 20 anos falássemos aeronáutica no Alentejo, seria uma utopia enorme. Porquê? Porque o Alentejo era visto única e exclusivamente como uma região agrícola, de um setor agroalimentar e pouco agroindustrial, mais agroalimentar do que agroindustrial, porque a indústria era escassa. Atualmente nós temos alguns setores estratégicos situados na região. Por exemplo, o setor da aeronáutica e do espaço está centrado no triângulo que se faz entre Ponte Sor, Évora, Beja. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos capacidade de, utilizando a estratégia adequada, potenciar o desenvolvimento do território. E por isso, nós, enquanto instituição de ensino superior, com responsabilidades, quer ao nível da formação, quer ao nível da investigação e também da transferência de tecnologia, o que é que fizemos? Tentámos diversificar aquela que é a oferta
em determinados setores, tendo em conta não só, por um lado, a capacidade instalada, mas por outro, aquilo que era o potencial de desenvolvimento dos diferentes setores da região. E eu vou dizer, e com alguma ironia, vou dizer que tentámos centrar isto naquilo que é a capacidade instalada. Porquê? Porque a maior parte das regiões não tem, eu diria das regiões do litoral, não tem a noção da dificuldade que é potenciar o desenvolvimento no interior. Eu posso dar um exemplo muito simples. Não vou dar o exemplo da estrutura, mas nós somos membros fundadores de mais do que um collab, mas num desses collabs nós éramos a única instituição que tinha capacidade instalada, ou seja, do ponto de vista tecnológico, que já tínhamos infraestrutura com capacidade de desenvolvimento prático e desenvolvimento de estratégias piloto. E então o collab iniciou-se efetivamente em Porto Alegre, na nossa incubadora de base tecnológica, na nossa nave industrial. Nós abrimos 3 posições para pós-doc no âmbito desse collab, em Porto Alegre, e abrimos uma em Lisboa, num parceiro de Lisboa. Nós tivemos 4 candidatos para 3 posições, em Lisboa houve 57 candidatos para uma posição. O aviso foi o mesmo, saiu nos mesmos jornais, nas mesmas plataformas públicas, e por isso isto mostra bem aquela que é a dificuldade de, primeiro, atrair e depois fixar talento. E aqui nós podíamos andar, eu podia fazer aqui um choradinho e dizer que é preciso políticas públicas e que é preciso, obviamente que é preciso políticas públicas, mas nós não podemos, enquanto atores sobre um território, achar que a responsabilidade é sempre dos outros. Nós temos que fazer qualquer coisa e fazer aquilo que podemos dentro daquilo que é a nossa estratégia. E a nossa estratégia tem sido o quê? Tem sido trabalhar de forma muito próxima com as comunidades intermunicipais, trabalhar de forma muito próxima com a CCDR, numa lógica de criar condições para atrair e fixar talento. Eu posso-vos dizer que é com muita tristeza que o último concurso de pós-doc que nós abrimos, aí felizmente já tivemos um bocadinho mais candidatos do que nesta iniciativa anterior, ou seja, por uma posição tivemos 6 candidatos, mas só o 4º é que ficou, porque os 3 primeiros não conseguiram encontrar uma casa que lhes agradasse. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que muitas vezes os territórios não são só aquilo que é o desenvolvimento potencial das instituições ou das empresas, tem que haver uma articulação muito grande. E por isso nós dizemos, em termos práticos, que aquela que é a estratégia que o Politécnico abordou é uma estratégia que visa fundamentar a transferência de tecnologia como um vetor crucial para o quê? Para o desenvolvimento empresarial na região. Ou seja, nós tentamos investigar em domínios que tenham um impacto positivo a nível regional. E depois, onde tenhamos capacidade, através de determinadas estruturas, de atrair e fixar talento. Estes dados são dados de 2019, quando nós começámos a criar este ecossistema criativo dentro da nossa incubadora de base tecnológica. Atualmente nós temos cerca de 47 investigadores dentro da nossa unidade de investigação Valoriza. E eu, quando comparo com outros politécnicos e com outras unidades ou outras universidades do ponto de vista de investigação, nós temos muito menos unidades de investigação financiadas. Nós participamos em 3 e temos uma que é só nossa, que é do Politécnico de Porto Alegre, que é o Valoriza. Mas eu posso dizer que na nossa unidade de investigação, em 3 anos, nós temos 58 projetos financiados, temos um investimento global anual de 18,7 milhões de euros e temos 23 investigadores integrados. E por isso é fácil fazer as contas, é fácil verificar o volume, ou seja, nós temos mais do que um projeto aprovado, ou seja, mais do que 2 projetos aprovados por cada investigador. O que é, para aquilo que são os dados que a FCT disponibiliza, eu acho que é muito, muito importante. Agora, não vos vou esconder que nós, quando estamos a falar do ponto de vista daquilo que é a atratividade, e nós já conseguimos inverter um bocadinho essa realidade do ponto de vista da atração dos alunos, é muito difícil quando nós abrimos, só para vos dar um exemplo, ao nível do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, nós abrimos cerca de 600 vagas por ano. Somos dos politécnicos que abrem menos vagas. Mas eu posso dizer que o distrito inteiro só tem 470 jovens candidatos ao ensino superior, ou melhor, em condições de se candidatar ao ensino superior. E por isso, todas as vagas que nós abrimos são mais do que os jovens que existem na região. E por isso nós temos que trabalhar muito numa estratégia de captação, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e os dados de 2020 mostram que nós temos cerca de 71% dos nossos estudantes são de fora da região do Alto Alentejo, ou seja, são alunos que vêm de outras regiões. Isto não deixa de ser um bocadinho paradigmático, quando nós sabemos que
mais de 50% do ensino superior está centrado na área metropolitana de Lisboa e do Porto. O que é um bocadinho diferente, também podíamos estar aqui a fazer uma crítica maior, o que é um bocadinho diferente daquilo que acontece na maior parte dos outros países europeus. Se nós formos para a França, para a Alemanha, não acontece com esta diferenciação. Agora, o que é que nós temos, qual é a nossa estratégia, e utilizando isto aqui como parte final? A nossa estratégia partiu um bocadinho de fazer das nossas fraquezas forças e tentar enquadrar a região de uma forma que a pudesse tornar atrativa. Desde logo, pensando naquilo que é o nosso posicionamento central, numa lógica de articulação entre áreas metropolitanas. Ou seja, nós ficamos mais ou menos a 200 km de Lisboa, a 380 de Madrid, a 250 de Sevilha, e tudo junto, isto cria muita gente, e nós somos ali um elo porque estamos no meio e tem que se passar por ali do ponto de vista do desenvolvimento. Mas também porque, enquanto instituição de investigação, nós tivemos uma estratégia que foi o mais abrangente possível. Ou seja, nós definimos aquilo que eram os nossos critérios e que eram as temáticas onde queríamos investigar e fomos à procura de investigadores em todo o lado. Ou seja, dos nossos membros integrados, nós temos investigadores do ponto de vista internacional não podem ser integrados, porque tirando um ao outro que depois acaba por ter uma colaboração connosco a 20% para poder fazer parte da estrutura de investigação como docente, não são membros integrados, mas a nível nacional tentámos que existisse uma abordagem o mais abrangente possível e que fosse buscar os investigadores com capacidade de intervenção do ponto de vista regional e nacional nas temáticas que nós desenvolvemos. E tudo isto é baseado em 4 aspectos principais. Primeiro, utilizar a investigação enquanto fator de reversão demográfica e fixação e atração de talento. Depois, aumentar a massa crítica e a capacidade de formação avançada. Como o meu colega Luís Paes referiu, nós não podemos dar doutoramentos ainda, é preciso alterar aí uns quantos diplomas legais, embora aquilo que seja a necessidade para poder dar doutoramentos, a maior parte dos politécnicos já cumpram, ou seja, que é ter uma unidade de investigação avaliada pela FCT como muito bom ou excelente, e eu acho que a maior parte cumpre isso. Falta aqui uma pequena alteração, mas isso também não nos fez parar. Tal como o Luís referiu, nós também temos atualmente doutoramentos em parceria com instituições, neste caso universitárias, que podem dar esse grau, o que não deixa de ser triste. Porquê? Porque nós é que metemos o know-how, as pessoas, e eles é que passam o título. Mas pronto, mas isto era discussão para outra altura. Depois, também é importante verificar que é muito importante aumentar aquilo que é o sentimento das pessoas, o sentimento de pertença das pessoas ao território. Nós fizemos um estudo no final de 2019 que mostrava que dos jovens do interior que vêm estudar para o litoral, a cada 10 jovens que vêm, só 8,2 fica por cá, ou seja, só 1,8, nem chegamos a receber 2 completos, há 1,8 que voltam para o interior. E isso tem também muito a ver com este sentimento de pertença, ou seja, o facto das pessoas nós atualmente somos todos cidadãos do mundo e os jovens são isso mesmo e mais, e por isso quando quando tendem a sair destes territórios do interior, o regresso é mais complicado. E por isso temos que conseguir criar condições para os fixar lá, ou seja, para que eles não saiam, para que eles permaneçam e façam todo o seu percurso formativo nestas regiões. E depois, do ponto de vista geral, eu diria que nós precisamos, e há exemplos disso noutras regiões do interior, nós em Porto Alegre precisamos efetivamente de uma melhoria significativa das acessibilidades. Hoje em dia nós trabalhamos muito numa questão da distância, eu não diria tanto espacial, mas mais temporal. Eu saí de Porto Alegre, saí do Politécnico hoje de manhã e para estar aqui às 11h15, tive que sair de Porto Alegre às 8h30. Porquê? Porque os acessos, temos que fazer 80 km até chegar à autoestrada, ou 60, e não são adequados. Ou seja, não só é longe, como demora muito tempo. E isso também é uma dificuldade, e é uma dificuldade que nós sentimos, quer tanto ao nível da questão da investigação, como vos disse há pouco, porque temos pessoas que dificilmente se movem para aquele espaço porque a relação com o território não é tão forte como nós queríamos, mas também porque, efetivamente, é preciso trabalhar em conjunto. E por isso eu terminava com estes 4 pontos, ou seja, a questão de reverter o problema da demografia, o aumento da capacidade de massa crítica, a questão de fortalecer o sentimento de pertença para as pessoas que vivem naquele território e, por fim, melhorar a acessibilidade e a gestão estratégica dos recursos. Muito obrigado. Se alguém tem alguma questão.
Querem ir almoçar agora? Agora já é fácil. Obrigada. Tá, obrigado. Bem, com esta apresentação despedimos-nos, tendo em consideração que a maior parte dos politécnicos que nos falaram hoje referiram os laboratórios colaborativos. Eu convido-vos para a sessão das 2 da tarde, na sala 5A, que é exatamente sobre a evolução e os novos desafios deste tipo de infraestruturas. Teremos lá o BioRef, do qual o Instituto Politécnico de Porto Alegre é associado, ou o Mais Atlântico, do qual o Instituto Politécnico de Leiria também é associado. Uma boa tarde a todos.